Em 1991, um grupo de turistas acabou ficando preso dentro de uma antiga mansão na Grã-Bretanha. A casa era ricamente mobiliada, com objetos antigos, livros, ferramentas e comida suficiente para um bom tempo. No entanto, estava completamente isolada do mundo exterior. Com o passar dos dias, os ocupantes começaram a se apropriar de cômodos e objetos como se fossem seus. Com o dinheiro que carregavam, criaram uma espécie de mercado interno onde tudo tinha um valor e podia ser negociado. Até que, inesperadamente, um homem mascarado invadiu a mansão, deixou um saco cheio de dinheiro e foi embora, lacrando a entrada por onde passou. Curiosamente, os moradores, já adaptados à nova realidade, decidiram de forma pacífica dividir aquele dinheiro igualmente entre si. Foi então que perceberam algo. A quantia deixada pelo invasor era exatamente o dobro da que já circulava entre eles. Com isso, cada um agora tinha o dobro de dinheiro, mas como todos sabiam que todos estavam com mais dinheiro, os preços começaram a subir. Em pouco tempo, os bens passaram a custar o dobro do que antes. Essa história pode parecer fantasiosa. E é mesmo, mas funciona como uma metáfora bastante realista do que acontece diariamente nas economias do mundo. Afinal, falar de economia é falar da nossa vida prática. Todos têm opiniões sobre as decisões econômicas dos governos, seja do Lula, Bolsonaro ou qualquer outro. Conversamos sobre isso em casa, em bares e até em aplicativos de namoro. Mesmo sem compreender a fundo, todos reconhecem que a economia tem um impacto direto em nossas vidas. Voltando à mansão, por que os preços dobraram? Simples. O número de bens continuou o mesmo, mas agora havia o dobro de dinheiro disponível. Resultado, o mesmo conjunto de itens passou a ser disputado por mais dinheiro, fazendo com que os preços subissem proporcionalmente. Essa é a essência da inflação. Agora imagine o contrário. Se junto com o dinheiro o homem mascarado também tivesse dobrado a quantidade de itens na casa, mais camas, sofás, secadores, os preços teriam se mantido porque haveria mais bens para equilibrar a nova quantidade de dinheiro. Nesse exemplo, os turistas representam a população, os bens da casa representam a riqueza real, como o PIB, e o homem mascarado é o governo. A inflação acontece quando a quantidade de dinheiro em circulação cresce mais rápido do que a produção de riqueza. É o que corrói o poder de compra de todos. Por isso, o Brasil tem o Conselho Monetário Nacional, CMN, que define uma meta de inflação anual. Em 2021, por exemplo, a meta era de 3,75%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O Banco Central é quem precisa garantir que essa meta seja atingida. Sua principal missão é promover o crescimento econômico com a menor inflação possível. Uma das ferramentas mais importantes do Banco Central é a taxa de juros, no Brasil, chamada Selic. Quando a Selic cai, o crédito fica mais barato. É mais fácil fazer um financiamento ou usar o cartão de crédito e menos vantajoso deixar dinheiro parado em investimentos conservadores. Isso estimula o consumo, as empresas lucram mais, contratam mais funcionários e a economia gira. Investidores também deixam aplicações de renda fixa e passam a investir em negócios, imóveis e ações. Com isso, há mais produção, mais empregos e um aumento da atividade econômica. Mas, se a inflação está alta, o Banco Central faz o contrário, aumenta a Selic. Com juros mais altos, o crédito encarece, o consumo diminui e as empresas vendem menos. Para equilibrar as contas, elas reduzem custos, e isso muitas vezes significa demitir funcionários. O desemprego aumenta e os investimentos caem, porque fica mais vantajoso deixar o dinheiro parado em títulos do governo, que agora rendem mais. Esse cenário, chamado de política monetária contracionista, costuma conter a inflação. No entanto, também pode esfriar a economia e aumentar o desemprego. Para aliviar os efeitos negativos, o governo costuma oferecer auxílios diretos à população mais vulnerável, como o auxílio emergencial ou aumento do salário mínimo. O problema é que esse tipo de gasto, quando não é bem direcionado, pode alimentar novamente a inflação. Afinal, se as pessoas têm mais dinheiro, mas a produção de bens não acompanha, os preços sobem.
Além disso, o aumento do salário mínimo encarece a contratação de funcionários, o que desestimula empresas a empregar e produzir mais. Resultado: menos oferta de produtos, mais demanda e mais inflação. É um ciclo perigoso. O governo tenta resolver um problema criando outro. E no fim, quem mais sofre são justamente os mais pobres, que têm menos margem para lidar com a alta de preços. A melhor forma de ajudar a economia não é com medidas emergenciais, mas com investimentos em infraestrutura, educação, capacitação profissional e estímulo ao empreendedorismo. Isso aumenta a produtividade, gera empregos sustentáveis, melhora a competitividade das empresas e ajuda a conter a inflação pela via correta. Mais oferta de bens e serviços com preços acessíveis. Porque só com um ambiente favorável para empresas crescerem e competirem é que conseguimos gerar riqueza real, empregos e estabilidade econômica, e não apenas colando band-aid em feridas que exigem cirurgia. E se você quer fazer parte da solução e não apenas assistir aos problemas se repetirem, conheça a Big Commerce Club. Aqui, você pode se tornar um cotista de uma rede que já movimenta milhares de vendas pela internet, conectando consumidores a mais de 3.000 lojas virtuais parceiras. O modelo da Big Commerce é simples. Quanto mais as pessoas compram com vantagens como cashback e Big Points, mais a empresa fatura. E você, como cotista, participa diretamente desses lucros. É uma oportunidade de construir uma renda extra de verdade, aproveitando o crescimento do comércio digital sem precisar abrir uma loja ou estocar produtos. Enquanto muitos estão preocupados com a aposentadoria ou com a perda de empregos provocada pela inteligência artificial, quem investe na Big Commerce está criando sua própria segurança financeira. Junte-se agora mesmo como cotista. Clique no link na descrição ou aponte sua câmera para o QR Code na tela para saber mais.